Meus amigos, muito boa tarde. Eu sou Silas Ramuzá e eu estou fazendo mais um vídeo para que possamos trocar algumas ideias. Primeiramente, eu quero pedir a vocês que assistem os meus vídeos, que compartilhem, que deixem o seu like e acionem o sininho inscrevendo-se para que possam acompanhar mais vídeos que eu venha fazer. Eu queria também parabenizar a todos os amigos, porque hoje é dia do amigo. Eu não sei se aqui nos Estados Unidos essa data também é comemorada, mas no Brasil hoje é o dia dos amigos. E eu queria agradecer a todos os amigos que são verdadeiramente amigos, porque a Bíblia diz que existem amigos que são mais chegados que um irmão. Então eu queria me solidarizar com todos os meus amigos e pedir pela vida deles, que o Senhor abençoe e guarde. Meus amados, eu hoje queria falar também sobre um assunto muito importante que se acha na Bíblia, e eu coloquei no Facebook agora o capítulo inteirinho de João 20 e queria chamar a atenção para o versículo número 7, que fala sobre o lenço dobrado. Se vocês estiverem com a Bíblia aberta e quiserem acompanhar em João 20, no versículo 7 vocês vão ver essa expressão, o lenço dobrado. Estou sintonizado com a Bíblia versão internacional. Então, meus amados, o que significa isso, o lenço dobrado? Nós estamos lendo nesse capítulo a ressurreição de Jesus. Jesus não estava mais no túmulo, ele havia ressuscitado. E aquelas mulheres que foram visitar o túmulo de Jesus para colocar alguns aromas para o seu corpo, tiveram uma surpresa. A pedra estava removida e Jesus não estava, e elas tiveram um encontro com um anjo. O anjo perguntou: vocês estão procurando quem? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Então, elas saíram correndo e foram avisar os discípulos e encontraram Pedro e João. O João, Jesus o chamava de o apóstolo do amor, ele gostava de João, amava João. Então, os dois discípulos foram imediatamente para o túmulo, saíram correndo. João chegou primeiro ao túmulo, mas ele ficou olhando de fora. Ele viu que os panos estavam lá, o lençol que havia sido enrolado em Jesus por José da cidade de Arimateia, que ele gostava de Jesus, e ele pediu o corpo de Jesus e enrolou com o lençol. Mas os lençóis estavam no chão. E João só viu isso de fora, esperou Pedro. Quando Pedro chegou, ele aí parece que perdeu o medo e entrou com Pedro dentro do sepulcro. E chegando ali, eles viram realmente os lençóis no chão e observaram um detalhe, quer dizer, Pedro observou, porque Pedro já tinha servido à mesa de Jesus na ceia, na última ceia que Jesus fez, foi Pedro que arrumou. E Pedro sabia a tradição dos judeus sobre a utilização do lenço ou do guardanapo, como nós chamamos no Brasil. Essa tradição dizia o seguinte: os homens que serviam à mesa
os servos, eles colocavam os utensílios, copos, talheres, e colocavam também um lenço, só que eles colocavam esse lenço dobrado, o lenço ficava dobrado. E aí então eles serviam a mesa e ficavam de fora, ficavam observando se o senhor quisesse alguma coisa, ele ia prontamente até a mesa para atender o seu senhor. Mas eles não interferiam, só se o senhor chamasse. E eles então vinham servir a mesa quando chamados. Agora, havia um detalhe que realmente chama a atenção sobre por que Jesus, quando ressuscitou, ele cuidadosamente pegou o lenço que estava sobre sua cabeça, pegou o lenço e dobrou, deixou dobradinho na cabeceira onde estava a sua cabeça. Ficou dobrado ali o lenço. E o que Jesus quis dizer com isso? O que tem a ver isso com a tradição dos judeus? É que na mesa, quando servida pelos servos, o senhor, quando usava o lenço ou o guardanapo para limpar a boca depois de comer, ele limpava a boca, a barba, e se ele fosse embora porque já havia comido, ele tinha o hábito de pegar o lenço ou o guardanapo, deixar amassado em cima da mesa, amassado. Aí o servo via aquele gesto e aí, bom, o senhor já acabou de comer, eu vou lá tirar a mesa. Então ele vinha, tirava a mesa, porque o lenço, o guardanapo estava amassado em cima da mesa. Agora, se o servo visse que o lenço estava dobrado, embora o seu senhor já tivesse comido, ele não poderia chegar perto da mesa e nem tocar em nada, porque o lenço estava dobrado. E o lenço dobrado significava o quê? Eu voltarei. Não mexe na mesa, porque eu voltarei. Eu fui ali, ou fui ao banheiro, ou fui conversar com um amigo, eu voltarei. Por isso ele deixava o lenço dobrado e não amassado. Entenderam, amados? Porque Jesus deixou o lenço dobrado na sua cabeceira, significava o quê? Que ele estava querendo dizer, eu voltarei. Por isso o lenço estava dobrado, embora o lençol estivesse no chão. Esse detalhe muitas pessoas desconhecem, mas foi um recado que Jesus deixou na sua ressurreição. Agora uma pergunta, por que Jesus ressuscitou e foram as mulheres primeiro que viram ele não estava mais na sepultura? Por quê? Porque as mulheres não tinham a capacidade de, mesmo tendo 2 ou 3 mulheres, não teriam capacidade de servir como um juramento sacramentado, quer dizer, não eram dignas de crédito. Por quê? Porque quando Jesus apareceu para as mulheres, quer dizer, mostrou-se para as mulheres, ele não queria que fosse pela testemunha de 3 homens, porque aí teriam que acreditar porque ela testemunha de 3 homens. Mas quando sendo testemunha de 3 mulheres, as mulheres não eram consideradas como confiáveis naquela tradição da época. Tanto é que quando Jesus alimentou uma multidão de 3.000 pessoas, não contavam-se nem as crianças nem as mulheres. Não eram computadorizadas, não eram computadas. Por isso que Jesus
primeiramente foi visto pelas mulheres e elas foram avisar aos discípulos que elas tinham visto e os discípulos não acreditaram. Depois de algum tempo que eles viram, eles acreditaram, mas na palavra das mulheres eles não creram. Então, meus amados, esta é a verdadeira história sobre o lenço dobrado. Isso significa que Jesus deixou um recado claro de que ele tinha morrido, mas tinha ressuscitado e voltarei. Quer dizer, nós estamos aguardando nos tempos atuais a volta de Jesus, porque todos os acontecimentos que nós temos visto no mundo, inclusive agora a praga de gafanhotos, que se apresentou na Argentina, está parada no Paraguai, prestes a vir para o Brasil, no Rio Grande do Sul, isso faz parte. Terremotos, maremotos, guerras, todas essas coisas fazem parte dos acontecimentos, pestes, esse vírus que apareceu agora, não é? Que fez o mundo todo parar, e até hoje ainda tem lugares que estão parados em quarentena. Tudo isso faz parte do lenço dobrado de Jesus, que afirma: vou voltar, eu voltarei. Não percam a oportunidade de buscar a minha presença, porque eu voltarei. E voltarei, e a Bíblia diz que ele vai voltar como ladrão. Quando ninguém espera o ladrão, ele vem, não é? Então Jesus diz na Bíblia que ele voltará como ladrão à noite, que ninguém espera. Então não se esqueçam disso, Jesus vai voltar. E nós vamos ter que comparecer diante do tribunal, todos nós. Por isso nós devemos pensar muito em como estamos agindo, como vamos nos preparar para encontrar com Jesus. Então essa é a minha palavra para hoje sobre o lenço dobrado. Está em João 20, versículo 7. Está aí no Facebook, eu deixei agora na Bíblia, aí no Facebook. Se você ainda dá uma olhada lá, capaz de encontrar ainda o versículo que eu deixei inserido ali no Facebook, para que você possa entender melhor esse acontecimento da ressurreição de Jesus. Tá bom, meus amados? Muito obrigado. Deus abençoe você, sua família. Não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia. Faça isso que você vai sentir a presença de Deus na sua vida. Um abraço, muito obrigado e que Deus abençoe a todos.